Namastê! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso último vídeo sobre a trilogia Matrix. Hoje nós vamos falar de Matrix Revolutions. Os dois filmes, Reloaded e Revolutions, foram lançados em 2003. Eu não lembro quanto tempo de diferença de um filme para o outro. E hoje nós vamos tentar amarrar as pontas de tudo. E aí, para amarrar essas pontas, nós vamos falar de alguns personagens que parecem totalmente aleatórios ou perdidos em Matrix, mas eles é que vão dar o tempero final. Primeira coisa a ser entendida: Matrix não é uma história da guerra contra as máquinas, já falei isso muitas vezes, mas é a história de como a anomalia, ou seja, a anomalia sistêmica, que é a necessidade do ser humano de escolher seres humanos como programas da Matrix, podem comprometer toda a estrutura e toda a harmonia do sistema. E a solução encontrada através de um programa humano, que é o Neo. A história de Matrix é a iluminação do Neo. Como o Neo alcança a consciência que ele alcança no último filme. Só que Matrix não é de respostas fáceis. A coisa não é tipo o Destino de Júpiter, que isso é aquilo, aquilo é aquilo outro. As coisas são postas de modo quase subliminar. Então é preciso ser percebido. Então, primeiro, antes de falar como que o Neo chega nesse ponto, vamos entender novamente essa questão de programas e humanos. O que acontece quando um programa está para ser deletado? É dito que o programa tem a opção de ser deletado ou esconder-se na Matrix. Quando o oráculo explica para o Neo que os programas, quando cumprem suas funções, são invisíveis, como é que os programas se escondem na Matrix? Eles se escondem na Matrix como seres humanos. Isso é algo evidente e que fica ainda mais evidente através do Seraph, aquele japonesinho que protege o oráculo. Veja só, os agentes perseguem humanos libertados. Você não vê os agentes perseguindo esses programas em nenhum momento, até porque é dito que a permanência dos programas na Matrix lhes é permitida. Eles têm a opção de serem deletados, voltarem para a fonte ou se esconderem na Matrix. Então os agentes jamais perseguem esses programas, eles perseguem seres humanos. Mas em Revolutions, quando o Smith encontra com o Seraph, o que ele diz para ele? Eu cansei de perseguir você. Quantas vezes você escapou de mim? Mas o Seraph é um programa, não é? O Seraph é um programa. Quando o Merovingio encontra o Seraph, também em Matrix Revolutions, ele chama o Seraph de Judas. Ou seja, o Seraph já fez parte do grupo do Merovingio. Então, o que é mais ou menos que você conclui, inclusive por conta dos pais da garotinha Sati, o Rama e a Kamala, já vou falar sobre eles. O programa tem a opção de ser deletado, de se esconder na Matrix, ou em um momento posterior, talvez ele possa voltar para a fonte, ou quando ele vai para a fonte, ele é inserido na Matrix como um ser humano. É mais ou menos o que aconteceu com o Seraph. Ele não quis ser deletado, tornou-se parte do grupo do Merovingio, ou ele era um ser humano que foi libertado e acabou chegando à percepção de que ele era um com as máquinas, e é por isso que o Neo vê ele cheio de luz dourada, que é como o Neo vai enxergar Zion depois que ele perder os olhos. A garotinha Sati, que a maioria das pessoas acha que ela não tem significância nenhuma. A Sati é filha de 2 programas, o que mostra uma coisa interessante também, que os programas estão agindo como seres humanos. Eles estão se apaixonando, eles estão tendo filhos, né? Os pais da Sati têm nomes de divindades importantíssimas. Kamala é uma das manifestações da deusa Parvati, esposa de Shiva. Rama é um dos nomes, que é o pai da Sati, é um dos nomes de um dos principais avatares de Vishnu, ou seja, ela tem uns pais foda. E a Sati, o nome Sati, é o nome da primeira esposa de Shiva. Curiosamente, a esposa que morre e que o corpo é dividido em várias partes que, caindo na terra, formam Shaktipitas, que são os santuários, que são 108, mas tem 52 santuários especiais.
A menina, ela é protegida pelo oráculo. O oráculo não protege só a Sati. No primeiro filme aparecem várias crianças, entre elas o garotinho que entorta colheres, e eles são chamados de potenciais. Potenciais o quê? Potenciais escolhidos? Potenciais o quê? Eles são filhos de programas. Eles são filhos de programas que no mundo das máquinas não tem sentido, ainda não tem função, mas eles terão função porque no final do filme a garotinha desenha um pôr do sol magnífico que ela diz que faz para o Neo, ou seja, ela tem o poder de reescrever a Matrix. O garotinho entortava colheres, uma outra garotinha está movimentando cubos com letras. Lembra que eu disse no primeiro filme? Uma infecção está acontecendo dentro da Matrix. E que infecção é essa? O que é que está acontecendo dentro da Matrix? Está havendo uma transformação tanto de humanos como de programas. O Neo termina Matrix muito mais máquina do que ele começa, muito mais impassível do que ele inicia. E o Smith, que era um dos agentes, os agentes são os únicos programas sem emoções, termina apavorado, irritado, furioso, querendo vingança, querendo a destruição de tudo, porque o Smith literalmente se transforma num vírus ou num worm, né? Ele começa a hackear tudo, a destruir tudo, inclusive hackear Zion. Ele entra no corpo do Bane, o que mostra mais uma vez que Zion é uma outra camada do programa e não um mundo verdadeiro, não um mundo real. Como eu disse antes, o Neo é conduzido à iluminação dele pela fala de diversos personagens. A conversa com o oráculo, nos 3 filmes, os 3 encontros com o oráculo, a visão do corpo iluminado, búdico, né, do Seraph, a conversa dele com o conselheiro no segundo filme, quando o conselheiro aponta as máquinas e eles começam a discutir a importância das máquinas para eles, e se aí o Neo diz, não, mas nós temos controle sobre essas máquinas, elas não nos controlam, e aí o conselheiro, realmente a gente poderia desligar, mas que vida nós teríamos se desligássemos as máquinas. Até ali o Neo ainda tem aquela visão do revolucionário, eu sou o escolhido, vou acabar com essa porra toda e ninguém me controla, que é a ideia que ele tem no primeiro filme, não gosto de sentir que ninguém me controla. O conselheiro participa disso. Quando ele conversa, eles conversam com o chaveiro conta o que tem que ser feito, e alguém do grupo pergunta, como você sabe disso tudo? E o chaveiro diz, é o meu propósito. O Smith diz para o Neo que vai se vingar dele porque ele tentou tirar dele o seu propósito. O Merovingio diz a mesma coisa que Urama diz no terceiro filme. Urama fala em karma, o Merovingio fala em causalidade. Claro, quando você ouve um cara como o Merovingio falando, você não quer ouvir, porque ele é um escrotão. Mas quando aquele cara sorridente, bondoso, fala mansa, que é Urama, fala, você consegue absorver isso de modo melhor. E o que ele diz? Ele fala em karma, ele fala, e aí o Neo estranha, porque ele é um programa, mas ele acredita em karma, e ele diz, karma é uma palavra, o que importa é as conexões que faz, assim como amor, né? Ou seja, ele fala de modo suave e belo aquilo que o Merovingio diz antes como uma forma de exercer o poder dele, mas os dois estão falando da mesma coisa. A conversa do Neo com o arquiteto faz parte desse processo de iluminação. Entender a natureza da Matrix, entender que ele está diante de escolhas outra vez. Todo esse processo é o que levará o Neo à iluminação. E essa iluminação exige do Neo um sacrifício. Chegaremos lá. O oráculo diz para o Neo que o Smith é o seu outro lado, ele é seu lado negro. Então qual é a função do Smith? Quando o Smith diz que fala em propósito, o propósito do Smith não era de ser um agente, realmente. O propósito do Smith era garantir que o escolhido cumprisse seu destino. Você pode observar que quando o Smith volta, o que ele quer? Ele quer destruir o Neo. Ele vai destruindo todas as coisas, né? Porque ele vai podando as pessoas de suas escolhas, porque todos vão ficando iguais a ele. Ele vai reproduzindo-se nas pessoas. Mas o objetivo final dele é destruir o Neo. Ele quer acabar com o Neo. Destruir todo o resto é apenas parte do processo. Ele quer destruir o Neo. Então, se ele é o oposto do Neo,
ele quer destruir, ele quer acabar com a vida, e acabar com a vida é acabar com a possibilidade de diferença e de escolha, o Neo vai fazer o oposto. Só que o que o Neo tem feito até então não resolveu o problema, porque ele ainda não entendeu o problema. A anomalia é a própria escolha. Então você tem o Neo posto diante de duas pílulas no primeiro filme, a vida dele ou a do Morfeu no final do primeiro filme. Você tem o Neo colocado entre duas portas no segundo filme. E no terceiro filme? Será que o Neo é colocado diante de alguma escolha no terceiro filme? No terceiro filme, quando ele se aproxima do Deus das máquinas, aquele rosto mecânico que aparece diante dele, o rosto briga com o Neo, né? Ele fala, nós não precisamos de você, porque ele fala, o programa Smith escapou do seu controle. Ele esbraveja que não precisa, muita gente acredita nisso, só que depois, quando o Neo morre, a fala da máquina é que está consumado, ou seja, haviam duas portas no segundo filme, e o arquiteto fica admirado de perceber a reação química e a esperança dentro do Neo, quando ele decide salvar a Trinity, ou seja, ele esperava por aquilo, o Neo é sua cobaia. Ele é o centro da anomalia da escolha. É assim que os agentes chamam o Neo, a anomalia. Então, o quadro foi projetado para chegar ali, tanto que a máquina, o Deus das máquinas, quando o Neo morre, diz, está consumado. Aquilo era o plano. Mas quando ele dissimula ali e diz para o Neo, nós não precisamos de você, em seguida ele faz algo, ele faz uma pergunta para o Neo. Ele pergunta, o que você quer? Aí a anomalia foi resolvida. Agora o ser humano não quer só escolher, pelo menos um, não quer apenas escolher. Eu quero escolher, eu quero liberdade, eu poder fazer o que eu quero. Tá, mas o que você quer? Não sei, eu quero saber fazer o que eu quero. E aí você é cercado de opções que são todas elas ferramentas de controle também. Agora não se põe opções para o Neo, é perguntado para ele o que você quer. E a resposta do Neo, eu quero a paz. A paz é o que o arquiteto queria. Quando o arquiteto fez uma Matrix que era perfeita, o que ele queria era que os seres humanos vivessem em paz, as máquinas vivessem em paz. Que o sistema fosse harmônico. É a harmonia que ele busca, embora ele não consiga enxergar nada além dessa harmonia. Ele precisa do merovíndio e do oráculo para poder enxergar além. Agora o Neo quer a mesma coisa, ou seja, a verdadeira liberdade não é vou me rebelar contra as máquinas, vou me rebelar contra o sistema e eu vou meter uma boina e eu vou virar black bloc, a puta que pariu. Não é essa a liberdade. Por outro lado, também não é liberdade aquilo que o Smith se torna. O Smith se torna o que é a corrente 93, a corrente... essas correntes mágicas, que é 218, uma outra corrente maluca aí, a corrente anticósmica. Esses caras são o vírus que está corroendo o universo. O Neo, livre para decidir, ele decide pela paz de todos. Ele internalizou todos os discursos de destino, de karma, de propósito. Ele internaliza isso e alcança a iluminação só quando perde seus olhos. Quando o Neo desperta no primeiro filme, ele não consegue abrir os olhos e o Morfeu diz para ele, você está com problema, não consegue ver, porque você nunca usou os seus olhos. Quer dizer, nossa, então agora eu tenho olhos, agora eu despertei, né? Lembrando que o filme Matrix começa com o Neo dormindo. E o Neo comenta com aquele cara que vai comprar o bagulho com ele, se ele já teve um sonho que ele não sabia depois se ele estava acordado ou dormindo. Né? Então essa menção do primeiro filme é, olha, o cara despertou, agora ele vai realmente enxergar as coisas. É justamente o que ele perde. No terceiro filme ele perde os olhos. E quando ele perde os olhos, ele não só fica vendo um efeito de tudo dourado. Ele descobre que Zion não existe. Tanto Zion não existe, nada que está acontecendo ali é real, que uma das sentinelas atravessa o Neo. Para a Trinity não. Ela vê a sentinela atacando a nave, mas o Neo se sente atravessado pela sentinela. Só que o Neo se vê, ou quer dizer, nós vemos o Neo, porque Neo é o The One, você inverter as letras, né? Ele é não só o escolhido, mas é o único. O que o Neo descobre é que não tem máquinas e humanos e programas e não há esse conflito. Todas as coisas são apenas uma.
As vontades que querem escolher e que vão cada uma numa direção diferente, elas são uma anomalia. As vontades precisam ser conduzidas todas para um ponto. Esse ponto é o Neo. Quando ele chega nessa iluminação, ele é capaz de fazer um grande sacrifício. Primeiro filme, quando o Smith segura o pescoço do Neo na trilha do trem, no trilho do metrô, ele diz para ele: você está ouvindo o som do inevitável? Segundo filme, quando ele tenta copiar o Neo, ele diz para ele: é inevitável. Do que ele está falando? Ele está falando da morte dele. O Neo e o Smith são os dois lados de um mesmo ser. Então o Smith, se ele copia todo mundo, ele copiou todo mundo. Mas se ele copiar o Neo morre. Porque um só existe em função do outro. O Neo diz isso. Quando ele é quase copiado, mas ele resiste, assim como Jesus, o Neo não pode ser morto se não quiser. Ele é baleado no primeiro filme, a Trinity diz: levante, você está me ouvindo? Você tem que estar vivo, você tem que... E ele levanta. No segundo filme, quando o Smith tenta copiá-lo, ele não permite, ninguém consegue fazer isso. Jesus disse nos evangelhos: ninguém toma a minha vida. Eu dou a minha vida, eu tenho o poder de dar, tenho o poder de tomá-la de volta. Então o Neo não pode morrer se não quiser. O Smith também não pode morrer porque é parte do Neo, é o outro lado, ele é o anticristo. Quando o Neo sai, ele resiste a esse toque, né, essa tentativa de copiar, ele diz para o Morpheus que o que ele sentiu foi o que ele sentiu no corredor, quando ele foi morto, né, no primeiro filme. Ele sentiu que estava morrendo. Quer dizer, ele ser copiado é o mesmo que morrer. E o que ele diz para o Smith no final? Você tinha razão, era inevitável. Porque quando ele é copiado pelo Smith, o Smith entra em pânico, porque percebe que não pode matá-lo, mas só percebe ali, porque ele tem a visão do futuro do oráculo, mas ele não tem os olhos do oráculo. Lembra que o Merovingio tinha dito que os olhos do oráculo não podiam ser tomados? Ele fala isso no terceiro filme. Eles só poderiam ser dados, tinha que ser voluntário. Para quem o oráculo deu a visão dela? No segundo filme ela fala para o Neo: agora você tem a visão. Ou seja, o Neo desenvolveu os poderes de compreensão da mente humana e do que está em jogo, que o oráculo possuía. Então o Neo tem essa visão. Então o Neo vai descobrindo e ele percebe que o único jeito de parar o Smith e reprogramar a Matrix, só que de uma maneira totalmente nova, totalmente diferente das anteriores, é deixando que o Smith o copie e assim seja destruído. Porque aí, obviamente, não há mais Neo, não há mais função para o Smith e o Smith é destruído, ele desaparece. Uma observação: todo mundo lembra daquele molequinho meio chato, né? O Michael, ele é chamado Michael, acho que é Michael, no Animatrix, mas ele é o garoto, o Kid, que é fanático lá pelo Neo, que fala que o Neo salvou ele, e o Neo sempre responde aquela frase de Jesus, né? Não, você que se salvou. Jesus fala isso pra caralho nos evangelhos, né? Se você assistir a história do garoto no Animatrix, aquele menino não tomou pílula, ele pulou de um prédio. Mais uma vez uma prova de que a Zion não é verdade, não é verdadeiro, porque ele pulou do prédio, ele morreu e ele apareceu lá. E aí mostra a Trinity falando com o Neo e ela fala: nossa, eu nunca pensei que como é que ela fala? Consubstanciação fosse possível. Você não sabe o que é isso, mas você imagina que seja, nossa, uma pessoa que morreu, porque o Morpheus que morreu a mente na Matrix, você morre em Zion. E eles falam: nossa, eu não sabia que isso era possível, mas o moleque morre e reaparece lá. E ele atribui isso a quê? A fé dele no Neo. Quando ele está dentro daquele robô de combate, ele precisa quebrar a corrente para abrir o portão, para que a nave da Niobe, que está a galera toda lá dentro da nave, consiga entrar com o pulso eletromagnético em Zion para destruir as sentinelas. Antes de atirar, ele fala: Neo, eu acredito. E no final, quando as máquinas vão embora, quem sai berrando que o Neo venceu, que o Neo conseguiu? O garoto. Quer dizer, o que vai acontecer agora? Se a gente fosse... Eu estou falando de uma continuação provável, estou falando de como Matrix entra na nossa existência. Neo é uma representação do primeiro Messias, que é Jesus Cristo. Ele morre para trazer paz. Isso o apóstolo Paulo escreve na sua epístola aos Efésios, que Jesus derrubou a parede de separação entre os povos e fez dos dois um, trazendo a paz. E também em Coríntios ele diz que os cristãos são embaixadores da paz. Tem um cara que foi materializado em Zion, que é o primeiro pregador, o primeiro profeta. Tudo ele faz pela fé no Neo, e ele sai berrando essa fé. Ele queria servir no Nabucodonosor
para estar perto do Neo, que era a nave do Morfeu, que foi destruída. E nós temos o Morfeu, o cara que acreditou numa mentira do caralho, e aí ele fica derrubado. No terceiro filme ele está acabado, ele não tem atitude porque ele perdeu a fé. Mas quando as máquinas vão embora, o Morfeu vira para Naomi e faz uma pergunta muito foda: isto é real? Quer dizer, nós temos um Morfeu que começou a despertar, de verdade, que agora está alcançando o despertar, porque aconteceu, houve a salvação, as máquinas foram derrotadas, mas não do jeito que ele esperava. A conversa final entre o arquiteto e o oráculo deixa claro que agora as pessoas que querem sair da Matrix sairão, e os que não querem, como Cypher, vão continuar na Matrix. Houve uma reprogramação da Matrix, o oráculo termina dizendo, a Sati pergunta, o oráculo termina dizendo, a Sati que é um símbolo do 52, viu galera? A menininha, os potenciais, eles são símbolo do 52. Eles são novos deuses que estão nascendo na Terra, porque o que você tem em Matrix? Você tem os programas, os deuses, aqueles programas que são meio humanos, são os semideuses e os seres humanos. E agora você tem esses novos programas, os potenciais, que são os 52, que estão nascendo no mundo. E ela fala para Sati que um dia verão o Neo de novo. Claro que um dia verão o Neo de novo. Um dia ele vai voltar, as máquinas levaram o Neo para reinseri-lo dentro da programação. O Neo é essencial, o Neo é o nexo, o Neo é a conexão entre a anomalia, os seres humanos que precisam escolher, mas não sabem para quê, e as máquinas que querem manter a harmonia do sistema. O Neo usa a sua vontade humana de escolher para decidir pelo bem de todos, pelo bem geral, e causa uma transformação geral na Matrix. Abre um culto, né, dali em Zion, que já estava acontecendo com o Neo vivo, as pessoas que o procuravam e que levavam oferendas para ele e tudo, e abre uma nova era, uma nova idade, um novo tempo. Ele percebe a harmonia, a conexão de todas as coisas. E aqui eu vou fazer um comentário. Recentemente eu vi uma galera aí falando mal do Fernando Liguori, que abandonou Telemann e tem falado sobre neoplatonismo e teologia de Jâmblico e tal. Vou falar uma coisa para vocês: todo mundo que atravessa o abismo e que se conecta com o divino abandona Telemann. Todo mundo que se conecta com o divino percebe a unidade do cosmos. Aconteceu comigo, aconteceu com o Frater Ahat, aconteceu com o Liguori, deve acontecer com um monte de gente que talvez não tenha canal na internet ou que não tenha nenhum veículo aí para se comunicar. Eu me inclinei para o cristianismo, mas enxergando no cristianismo o que o Liguori enxerga, por exemplo, na teologia de Jâmblico, a harmonia cósmica. O papel de cada ser e cada Deus dentro desse universo que o Demiurgo projetou e no qual nós estamos inseridos. A canalização da vontade dentro da vontade divina e não em um conflito, em um absolutismo contra ela. O Arhat chegou à mesma conclusão e também se inclinou para o catolicismo e foi chamado, e é chamado até hoje de irmão negro, de louco, e o caralho a quatro, pelos telemitas. O que acontece com o Neo é isso: o Neo atravessou o abismo. E atravessando o abismo, ele pôde decidir. Ele continuou decidindo. Mas agora a sua decisão não era mais uma anomalia, porque a sua decisão se unia a toda a estrutura, ao todo, e o Neo se tornou, porque afinal de contas a gente está falando de um sistema, a gente está falando em partes diversas, mas a gente está falando de um só computador. Matrix é tudo. Matrix envolve todas aquelas máquinas. Matrix envolve o oráculo, envolve os seres humanos, os programas, tudo isso é Matrix. O Morfeu, no primeiro filme, fala isso. Você vai descobrir o que é Matrix. Ninguém descobre, exceto o Neo, que descobre o que é Matrix. E o que é Matrix? Matrix é ele mesmo. É a única coisa que Neo vê. Todas as outras coisas são etéreas, luzes, cores sem substância. Então, todo mundo que atravessa o abismo chega a essa conclusão que eu estou expondo aqui para você. Ele vê a unidade e a harmonia do cosmos de todas as partes. E ele encontra o seu lugar dentro dessa harmonia. E ele vai expressar esse encontro, essa harmonia, pelos conjuntos, pelas estruturas filosóficas ou religiosas que melhor descreverem essa harmonia. O catolicismo romano,
o neoplatonismo, ou a teurgia, ou seja lá o que for, é aquilo que o Neo experimenta no final de Matrix, é aquilo que o Centro de Estudos Teóricos quer ajudar cada um de vocês também a experimentar. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos, eu gostei muito de fazer, é a nossa abertura de Kabbalah Pop, e logo mais, nos próximos vídeos eu vou dizer qual será o nosso próximo tema para vocês assistirem ou para vocês lerem, para que a gente possa depois conversar aqui. Muito obrigado, Namastê.